Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao mais um Etc e Tal podcast. Publicidade, marketing, cultura, negócios e tudo aquilo que não cabe numa caixinha. Eu sou o Ander, publicitário, hoje estou à frente da Etc e a Creative Brand. Se você e a sua empresa acreditam que esse é o momento certo em crescer, em fazer a sua marca aparecer, fale com a minha equipe, vamos marcar um cafezinho, eu terei o maior prazer de sentar contigo, entender o teu negócio e quem sabe a gente trabalha junto no futuro. Bom, pessoal, hoje o papo aqui é sobre escolhas, sobre ter uma carreira consolidada e ainda assim decidir recomeçar. E por isso, a nossa convidada de hoje é a Ana Barcarol, Ana da Silva Barcarol. Ela é formada em administração, com mais de 20 anos de experiência em gestão e uma trajetória sólida também na área de recursos humanos. É uma profissional que sempre esteve à frente, liderando, organizando e desenvolvendo pessoas e que recentemente deixou a gerência da Vitrola Café, nossa parceira aqui no Etc e Tal, para fazer uma escolha diferente, pausar e recomeçar para evoluir. Ana, tudo bem? Tudo então certo. Me fale um pouquinho sobre, já vou chegar com os dois pés aqui, sobre essa escolha aí de pausar, começar tudo de novo, um outro caminho. Olha só, bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês, com os meninos. O Ander, a gente se conhece há um tempo, é a primeira vez que eu falo em público sobre essa escolha, né? É a primeira vez, eu não me reportei ainda em redes sociais e não, só com as pessoas mais próximas que eu estou falando. Uma, porque é um processo difícil, não é um processo fácil. É um lugar que eu estou há 7 anos, hoje na Vitrola. E essa função que eu faço ali, eu já desempenho há muitos anos. Então, realmente é uma transição de um processo bem longo, né? Então, a primeira vez que eu me exponho, eu já deveria ter feito isso, já tinha pensado, mas eu não sabia como. Então, olha aí, apareceu a oportunidade, que é realmente colocar o que a Ana Barcarol, queria ressaltar, quando tu falou a Ana Barcarol, realmente as pessoas me conhecem como Ana Barcarol, mas quando você me pediu meu nome, eu disse, eu sou Ana da Silva Barcarol, né? Um pouco para mim não perder minha identidade que eu tenho, mas realmente hoje eu sou conhecida como Ana Barcarol ou Ana da Vitrola, né? Ganha um sobrenome a mais. Né? Isso, a culpa também é de vocês, porque eu sempre estive junto, né, na parte digital, na parte de mídia, na parte de marketing, então eu devo também um pouco isso em levar esse sobrenome. Só que levar esse sobrenome, Ana da Vitrola, também não é tão fácil. Responsabilidade. Né? É uma responsabilidade maior, quem sabe por isso que eu não tive coragem ainda de colocar lá em público ainda a minha saída. Tô meio na surdinha ainda, porque é um processo demorado, é a primeira vez. Então, essa semana que eu trago à tona, então, que realmente estou afastada da Vitrola, nessa primeira semana que eu estou afastada. Mas e essa decisão, nesse momento, foi por quê? Olha só, Ander, tem uns 3 a 4 anos, a minha vida chegou num estágio onde eu sempre quis. Sempre quis. De sucesso profissional, de salário, de reconhecimento. Como a gente mora numa cidade pequena, mas a internet é tão grande, as pessoas não nos conhecem às vezes, né, e vão estar ouvindo a nossa história. Nós tivemos altos e baixos, né? Eu tive histórias de sucesso, histórias de não sucesso, tentativas certas, tentativas erradas, mas faz uns 4 anos que eu cheguei no auge do que tudo que eu planejei para minha vida. Um casamento, família, uma estruturação, eu estava ganhando o que eu achava que um dia eu buscava, eu cheguei no que eu queria. E daí quando eu cheguei lá, eu disse, tá, e agora? O que eu faço com isso? Eu deito e aproveito? Ou fico nadando ali na margem do açude, vamos dizer, porque a gente tem muito açude aqui. Estava acomodada. Gente. Isso, foi esse, só que o meu perfil não é esse, e nunca foi. E só que chegou numa fase, hoje eu tenho 44 anos, né, Ander? Que eu estava então com 40 anos. E eu pensava, tá, mas eu vou fazer uma coisa mirabolante e vou continuar naquele ritmo de loucura que eu sempre tive, porque eu sempre fui muito agitada e eu não conseguia ficar em constância. E
Hoje eu entendo que era um TDAH também muito incontrolável, né? Hoje eu entendo, hoje eu medico ele. E foi nessa busca, assim, de o que eu vou fazer agora? Cara, eu cheguei onde eu queria. Eu busquei tudo que eu busquei, tanto na vida pessoal, na vida profissional. Tá, e agora? E daí eu comecei a achar que eu estava fazendo as mesmas coisas. E que aquilo eu sabia fazer de cor. E eu queria aprender coisas novas. Foi nesse pensamento. Se aventurar. Mas e aí fechou tudo, né? Porque toda essa experiência aí, né? Que você tem, esses 20 anos aí da tua carreira. Você foi presidente aqui quando era CDL ainda, então tinha muita coisa. Eu lembro que daí eu estava em outra agência, Sim. Você estava à frente. Foi uma época muito bacana também, o comércio vivendo expectativas diferentes. Mas, Ana, aí nesse momento aí, você escolhe estudar o comportamento humano. Sim. Mesmo já trabalhando com eles, Sim. você, tenho 20 anos de experiência, mas o comportamento humano... Olha só, André, olha aí, ó. Olha aí, ó. Parece Sério? Que tem uma surpresa aí, Não ó. acredito. Tem uma homenagem aqui, ó. Ai, a Kathleen Vamos dar um meu espacinho. xodó. Olha que legal. Meu xodó. Quem que aprontou essa aí? Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, querida. Beijo, meu amor. Beijo. Obrigada. Ó, Depois se dá um a Francis também, ó. Essas são as minhas pupilas. Não sei se vocês conseguem ver. Vem Tudo aqui bom, um pouquinho gurias? mais perto. Olha só. Vem aqui, ó. Vamos aqui. tentar aqui, ó. Vamos Olha se só. abaixar aqui. Vamos se abaixar aqui. Ó. Eu vou pedir para elas sentarem aqui um pouquinho, que eu vou contar um pouquinho sobre elas, tá? Que não é só sobre mim. Olha só. Puxar a mesinha aqui. Sim, eu trabalhava com pessoas. A Franci, só para vocês entenderem o que é trabalhar com pessoas. A Franci e o Anderson conhecem um pouquinho. Ela recém tinha formado, né? E ela queria uma chance. E hoje a conversa com ela que eu tenho de Franci, agora chegou a tua vez, né? Agora eu saio de cena para te brilhar. Então agora o desafio tá com a Franci. Eu vou estar do lado dela ainda esse ano. Nós vamos estar. Você também, né, Anderson? Não pode sair do lado dela, porque ela precisa ser esse perfil comercial que a gente sabe que a gente tem que ter. E a Franci sabe toda uma teoria, então tá aí. Mas ela se propôs e tá aí assumindo o desafio. Então agora é com ela. E é isso que eu acho que é fazer a diferença. Não é só eu saber, é passar para alguém saber. E essa pitoquinha, ela é meu xodó, tá? Ela trabalhava no comércio, mas ela nem sabia o que era realmente uma venda. O que era levar um sentimento. Ela só sabia um processo de vender um produto. Então, passar isso... hoje eu saio, assim, muito feliz. E tem a Cássia também, que não tá aqui, que a Cássia é minha outra mão. Outra minha mão. De outras e a Cássia também começou comigo no tempo do Boticário. Eu contratei a Cássia quando eu era gerente do Boticário. E daí ver essas meninas hoje, quem sabe quando eu tiver velhinha, elas vão me chamar para mim ver a história delas, né? Vocês vão lembrar delas? Aí quando tu fizer com elas, tu me chama, né? Para mim chegar no marco. E assim, eu tenho certeza de onde elas vão chegar. Só elas precisam acreditar nisso, né? Então foi por isso que eu busquei o desafio. Foi por isso, foi por pessoas, porque eu sempre trabalhei com projetos. E não só na empresa, também no envolvimento que eu tenho social na igreja. Eu trabalhava com jovens e eu não conseguia mais saber o que tirar deles e como tirar. Chegou num ponto que eu sabia, a parte espiritual também da igreja eu sabia, a parte do trabalho eu sabia, só que eu precisava entender mais. Comportamento humano. O comportamento então, tá aí e respondida o funcionamento. A pergunta. Isso daí. Gostou da surpresa? Adorei. Tava com saudade delas. Aí eu combinei com a Franci e disse assim, você é uma ótima inspiração pra gente. Obrigada. Aí eu combinei com a Franci, não, mas eu queria um café, né? Aquele shake, chantilly e tal. Assim. Eu disse, não, o preferido da Ana. Da Ana. É isso, é o de Nutella. Chantilly não. Com pão de queijo, mas depois eu passo lá, que hoje eu prometi que eu vou lá. Eu ainda não tinha voltado lá. Então me convida, né? Eu saí quinta e disse, não tenho mais coragem de voltar. Obrigada, meninas. Beijo. Depois nós falamos. Legal. Ai, Ana, aqui, olha... Até eu armei essa, mas me emocionei, tá? Viu por quê, Ander? Viu por quê? Porque assim, chega numa fase, vai acontecer isso contigo. Vai chegar numa fase que tu vai ver que os meninos vão estar completos. E daí, você vai ter que chegar e vai dizer assim, ó, ou eles vão abrir a empresa deles, tá? Isso. Ou você vai ter que dar o espaço para eles. Exatamente. Porque assim, não é que a gente envelhece e não sabe mais as coisas, a gente sabe. E o estudar me faz me sentir viva, porque eu estudo no meio de adolescentes e de jovens, né? Me faz me sentir viva.
Porém, eu continuo junto. Eu vou do lado, eu não vou mais à frente. Esse processo foi muito difícil para mim aprender, tá? Foi muito difícil. Eu vou dizer para vocês que fazem, então, 4 anos que eu venho nesse pensamento, 3 anos que eu entrei numa terapia, e foi através da terapia que eu descobri, então, ir para psicologia, que hoje seria... Por quê? Porque a psicologia hoje, ela era o que eu, na época, Ander, era o que eu podia fazer, veja bem, era o que eu podia fazer em questões de local, eu não podia sair daqui, era o que eu podia fazer financeiro, era o que eu podia fazer enquanto família. Comecei o projeto de estudar algumas noites, não todas, para não desajustar o que eu tinha conseguido da minha família, não perder o que eu tinha na vitrola. Só que eu sabia que a partir do momento que eu entrasse num projeto como esse, eu não teria mais como continuar por um longo tempo na vitrola. Então, são 3 anos de faculdade, né? Que hoje eu estou entrando no 4º ano. Quando que finaliza? São 5 anos, mas como eu deixei algumas matérias, eu posso levar um pouquinho mais, né? Então, tudo nesse ajuste. Mas por quê? Porque eu deixei por causa do trabalho e por causa da família também. Eu não podia entrar no projeto e estragar o que estava bem, né? E no início eu dependia também da vitrola e do salário que eu ganhava ali para isso. Não que hoje eu não precise disso, mas daí eu fui estruturando, fui organizando minha vida, tanto na financeira, organizado, para que eu tenha condições de continuar mais esses 2 anos num processo maior, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que não estava no meu roteiro. Você está 2 caras aqui, 2 grandes gestores de pessoas que fazem parte da tua vida. O Gilmar. O Gilmar, eu tenho uma história com ele, foi meu colega e ele é um grande gestor de pessoas. Então, sempre que eu estava lá numa reunião com a equipe da Vitrola para a gente falar de marketing, o Gilmar sempre gestando muito bem aquelas pessoas lá, mas com uma escola também de um cara que também acredito que tenha sido teu professor, que é o Ramir. Nossa. Sim, os 2. O Gilmar, eu e ele crescemos juntos, tanto como casal como como profissional. E ele é, assim, hoje o equilíbrio, né? O equilíbrio da minha vida, na questão tanto de casamento quanto na vida profissional. Hoje eu tenho um melhor amigo, o que eu posso dizer que é o Gilmar, e tenho o conhecimento dele, que eu usufruo disso, né? E o conhecimento do Gilmar é amplo, ele é uma pessoa que busca todo tempo uma evolução, ele não para também, e isso é o que me move, é o que me faz me sentir viva, e eu acredito que foi isso que ele me conquistou, porque eu sempre gostei desse movimento, né? Não gosto dessa parada. Quando eu paro, eu quero saber para onde eu vou. Então, eu e o Gilmar vivemos por 5 anos juntos na Vitrola, e agora vai fazer, então, 2 anos que eu estava sozinha na gestão, sozinha, né? Com a Cássia, com a Clara, com as meninas, né? Com a Dani. Com a equipe. Por falar do Ramir, né? Falar do Ramir hoje, foi quinta, acho que foi quinta que eu conversei com ele. Não, sexta-feira. Nós conversamos no sábado. Eu já tinha voltado, só com a conversa me dava vontade de retornar para a Vitrola. Ele é um líder que tu fica assim, tipo, na admiração mesmo, né? É uma pessoa que ela arranca assim de ti o melhor, sem te agredir. Eu trabalhei nesses 7 anos com o Ramir e é diferente, Ander, assim, a relação que a gente criou. Hoje a gente consegue se olhar não como empresa, não como comércio, sabe? A gente criou elos. E eu, Gilmar, ele, a Rosane, né, também. Então, se criou além disso. E isso é difícil hoje, né? Hoje as pessoas são vistas como números, né? E para mim faz uma relação de confiança. Para mim é muito importante isso. Se eu te disser assim, eu sempre trabalhei por isso e não pelo dinheiro. Eu sempre fui pelo ambiente, pela pelo que eu ganhava com aquilo.
E quando eu vejo a forma como o Ramiro coloca uma mensagem, eu digo, cara, ele é bom, né? O que eu levo meia hora para te explicar, o Ramiro te explica em 5 linhas, assim, sabe? Com palavras muito... A escrita dele é fantástica. Tanto que para ele, só vou contar aqui para vocês, para nós descontrair, para dar risada, eu quase não escrevo. Eu mando áudio. Porque vai faltar concordância, vai faltar pontuação, e ele consegue, em poucas palavras, te tirar, assim, sabe, o melhor. Então, olha só, isso sabe que a gente sabe, isso vem muito da leitura, né? Adoro ser cappuccino, cara. Quem não conhece vai conhecer. Mas não tem cappuccino igual o da Vitrola, tá? Olha, eu tenho o Carlinhos aqui, faz um ótimo no café. De vez em quando eu minto para as pessoas e digo que o café aqui é melhor que a Vitrola, mas não é. Não é. Cara, só é bom. Ana, olha só, isso vem muito da leitura, assim, e o Ramiro ele tem um amplo conhecimento. Para quem conhece a história dele, nós não vamos entrar nisso porque o podcast aqui é contigo, mas ele foi passando por etapas e hoje ele é uma distribuidora de livros, né? E aí vem uma pergunta que eu quero te fazer, já aproveitando esse gancho de a gente estar falando do Ramiro, ali da Vitrola. Quando você chegou lá na Vitrola, lá, você teve um momento que você disse, pô, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, se tive esse momento. Há 7 anos atrás. Sim, eu tive muitos momentos desse. Voltar só a falar, o Ramiro teve muita coragem. É assim, ó, eu sempre tive a garra e vendi muito bem o meu peixe, certo? Mas eu era... Ai, eu tenho que cuidar o que eu falo, né? As palavras aqui. Tem que me tocar. Eu não sou tão fina assim. Não tem corte. Gente, a Cassi, que ia ficar na linha de vendas, não vou falar do Dilmar porque ele ficava atrás, né? Mas que nós ia ficar Nós não sabia nada de livros, Ander. Nada. Nós sabia, assim, do que nós lia de um curso, de uma coisa, assim... Coisas específicas. Tu já imaginou aquela linha de literatura, de escritores clássicos, meu Deus, de ficção? Ai, eu achava, meu Deus, como? A pessoa tem pessoas que leem isso. Como é que ela vai ficar lendo tudo isso? Da onde que tem a pessoa? Gente, foi uma virada de chave tão grande, muito, assim, que a gente não acreditava. Era um nicho que nós não conhecíamos e não sabia explorar. Nomes de livros tem as maiores, as piores, que vocês quiserem vão lá na Vitrola que a gente conta, a Cassi conta. Nós ria... A pior palavra que foi para mim foi Ho'oponopono, tá? Ho'oponopono. Existe um livro chamado Ho'oponopono. Pensa para mim que não sabia nada falar isso. Quando a cliente chegou, ela pediu o livro Ho'oponopono. Ho'oponopono. Isso, tá? É a linha lá de Mindfulness e a Monja, e tem vários livros assim nesse sentido assim de cuidados e tal. Mas eu, como não conhecia nada de livro, né? Imagina Ho'oponopono. Meu Deus. Quando a cliente chegou e disse assim, tu tem o livro Ho'oponopono? Eu cheguei lá e disse assim, fui lá atrás, Clara, que a Clara tá há anos. Me ajuda. Pelo amor de Deus, o que é ponopono, não sei o que é isso, não tô entendendo nada, mas não podia, né? Claro, você é uma comerciante, né? Foi uma algazarra. Da Cássia, então, tem histórias e histórias... Mas de todas as vendedoras, acontece quando a gente pega alguém que não é do mundo dos livros. Essa semana entrou uma menina que era do mundo dos livros, daí a gente fica assim, ó. A pessoa entra apaixonada. Pensa, imagina, universo. Agora nós não. Nós olha, ser bem bruto, assim, tentando não ser tão bruto. Mas era assim, era tu entrar em algo que tu não tinha noção de nada. E ainda não via o porquê daquilo. Então, hoje... É uma visão diferente, não entender, mas as pessoas, o que elas fazem com tudo isso, né? Mas hoje tu percebe a importância. Mas me diz uma coisa, mas nesse momento tu saiu da tua zona de conforto, né? Meu Deus. Porque a gente se considera, né? Eu sou um bom publicitário, sou um bom criativo, eu faço campanhas fantásticas, sou um profissional de marca e não sei o quê, e de repente aparece um obstáculo na vida, meu Deus. E agora? E naquele momento você... comerciante já há anos, vendedora de mão cheia. Achava que vendia tudo. Chegou ali, pum. Não. E aí, sair dessa zona de conforto, Ana, como é que foi? Foi difícil. Nossa, a ansiedade foi assim, ó. Mas teve que buscar estudar? Não, aí tu tem que baixar a cabeça, ir pra prateleira, ler as capas atrás, tentar entender o que tem ali, tentar, sabe? Só que daí, aquele é um mundo que tu acha que tu não vai gostar.
que tu acha que tu não vai se apaixonar, mas não tem. É um mundo sem volta, tá? Hoje eu não sou ainda uma leitora boa, tá? Por causa da falta, eu sempre tive muito falta de tempo. Porém, hoje eu já tenho muitos livros, que eu tenho uma biblioteca já grande, né? Coisas que eu tô com Harry Potter teu aí, que eu acho que eu vou ficar pra mim. Não vai não, aquele é um Tá Harry aí, Potter né? de edição especial e é do Luiz Otávio. E tu não sei. vai não, mas quando tu precisar tem lá. Então assim, é um mundo sem volta. O livro é um mundo sem volta, é um mundo que tu te apaixona, mas realmente foi desbravador. Foi muito difícil. Agora, tu tem que mergulhar, aí tu tem que entrar. E daí o que eu fazia? Tentava pegar a minha expertise comercial e ia para lá, para dentro do livro, e daí dali eu tentava tirar pedaços, o que eu conseguia, e ia para o Google, tentava pegar resumo, podcast, o que fosse para mim acelerar, para ter quantidade de entendimento. Porque realmente era um mundo que eu não tinha. Sim, eu imagino, né? Ana, olha só, em todos esses anos aí, né? Vamos lá, você é mulher, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração, porque eu fico imaginando como é que deve ser para uma mulher ser gerente em algumas situações, né? Tu enfrentou algum obstáculo? Como é que é isso? Não vou perguntar para ti, mas pela tua experiência para a mulher chegar onde você chegou. É mais difícil? É mais difícil. Eu acho que eu sou mais afoita e mais brava, mais para poder, porque eu tive que desenvolver isso. Alguma forma eu tinha que provar que eu conseguia. Então, tu dizer para mim assim, ó, não sei se tu consegue, daí você mexe com o que aí eu faço. Por quê? Porque eu senti essa necessidade de provar. Essa perguntinha, não sei se tu consegue. Isso. Daí você vai ver eu derrubar a parede. Porém, claro, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que quer quebrar a parede, quebra. Mas isso sempre é muito mais difícil para a mulher. É uma verdade que eu achava que não existia, mas é. Hoje, eu consigo entender quando aquilo está sendo uma visão machista e quando não está sendo. Não levo para o coração mais, entendo, o fulano, aquela forma de agir. Me senti muito tempo, nunca falei nem pro Ramiro nem pro Dilmar, assim, me senti muito tempo que tinha uma visão mais machista e eu ficava de fora nesse. Mas eu hoje entendo que era uma questão de intimidade deles, mas eu me rotulava, só que aquilo era para mim. Então o que eu fiz? Eu nunca vivi atrás do Dilmar ou atrás de um homem, eu fazia o meu valor. O Ramir, a empresa, tinha que ver quem a Ana era. Não a Ana, mulher do Dilmar. Não a Ana de tal lugar. Entende? Quem a Ana era. Se isso foi bom para mim, foi ótimo, porque me tirou daquela zona que, quem sabe, eu ficaria esperando por um homem me ver. Tá? E realmente, o homem primeiro vê o homem. Não tem. Essa é uma real. Tu pode dizer, Ana, mas eu não sou assim. Mas a tendência do ser humano, a nossa raiz é essa. A mulher sempre é mais duvidada, ou sempre coloca em xeque mais as situações. Então, eu sempre tive que vir com muito mais provas para te provar, entendeu? Olha só. Tipo assim, eu ia te entregar um projeto, em qualquer situação que eu tivesse, eu tinha que provar muito ou fazer com que desse resultado para daí você acreditar naquilo. Então, ela é bem mais desgastante. Tem o lado positivo, que eu nunca fiquei na zona de conforto, e tem o lado negativo, que te dá um desgaste muito maior. E em virtude desse desgaste, Ander, ao longo de todos os anos, eu não estou dizendo que esse desgaste perpetuou nos últimos anos, é um contexto, porque hoje, nesses últimos 7 anos, se eu for falar, eu já aprendi a pôr o meu valor, certo? Hoje eu peito qualquer homem, hoje eu não tenho medo de homem, eu só não... Até acredita que esses dias eu disse para o pai, eu nunca tinha enfrentado meu pai, mas eu nunca briguei mesmo com o meu pai. A gente nunca teve brigas, mas eu tinha receio e pudor e temor até de enfrentá-lo, de tomar, às vezes, pai, isso não está certo, eu não fazia isso. E agora eu faço. E eu falei assim para ele, pai, é o seguinte, até aqui eu nunca lhe falei, agora eu vou lhe falar, claro, hoje eu aprendi, eu acredito que em virtude da faculdade, dos estudos, dos livros, eu aprendi a como me portar, porque antes eu entrava e atorava no meio, né? Hoje eu digo, não, pai, eu sempre lhe ouvi, eu sempre lhe ouvi e eu lhe obedeci, agora o senhor vai me ouvir.
né? Então, eu não tenho problema nenhum, qualquer homem, de chegar e colocar. Mas não por imposição, né? Por posicionamento. Por posicionamento. Por posicionamento, Muito legal. por querer ser vista e respeitada. Por alguém ou por causa... Não, nunca nessa questão do comparativo, mas sim por eu me sentir. Por quê? Porque eu trabalho e sempre trabalhei naquilo que eu te falei. Não pelo valor, mas sim pelo reconhecimento por aonde eu estou. Tipo, se eu não estiver num lugar bem, que eu não consegui, tanto que hoje, Ander, o maior sentimento do pessoal na vitrola, pode perguntar para as meninas, é o medo de que a cultura que nós criamos não fique. Né? Por quê? Porque nós criamos essa cultura de um ambiente bom, de que se o Ander está bem, eu também vou estar bem. Se o Ander não está, eu tenho que me importar com o Ander. E não tanto faz. Se tu não está bem, os problemas são teus. Essa é uma cultura que desde que eu e o Dilmar vemos, sempre trabalhamos e o Ramir sempre nos apoiou nesse sentido. E sempre nos deu carta branca para isso, para que o funcionário esteja se sentindo bem. Então foi isso que me moveu a trabalhar. Se vocês me disserem, mas tu não tinha um bom salário? Não, não é essa a questão. Na questão de ter um bom salário ou não. Primeiro é isso, senão eu não ficaria em lugar algum. Então eu só fico no lugar onde ele se identifica comigo, com os meus valores. Agora, se não tem isso, eu passo a construir, se eu tenho a carta branca, que foi o que aconteceu. Então hoje esse é o maior cuidado. E eu fico tranquila com essa minha saída, porque na associação eu deixei a Cassi. E a Cassi tem muito parecidos valores, né? Que a gente trabalhou junto. E então, hoje eu não sinto que isso vai ser perdido. Não sinto que um trabalho vai estar. Então, eu sinto que é um trabalho que vai ter continuidade. E a equipe que ficou e da forma que ficou, eu tenho certeza que vai conseguir fazer vão manter esse processo, a continuidade. Bom, depois eu vou voltar um pouquinho nesse assunto e falar de alguns projetos, né? Como a Noite na Vitrola, enfim, uma outra coisa aqui que eu esqueci antes de falar, mas você também na vinda, você agregou, você sofreu lá com os livros, enfim, mas você agregou outras coisas para vender na loja, mas eu só vou, já vou te perguntar, só para fazer meu comercial aqui, se você, né, está pensando em sair da inércia agora com sua marca, dá um toque aqui, fala com a minha equipe, vem conversar com o pessoal aqui na agência, vem tomar um cafezinho e aproveite para ficar por dentro ligado que logo logo vem aí o Tudo é Mentira é Tudo. É um livro sobre criatividade, ele não é só para designers, ele é também para pessoas como a Ana, que são gestoras e gestoras da parte administrativa e gestora de pessoas também, porque é um livro sobre criatividade, é muito legal, logo logo nós vamos estar lançando aqui. E feito esse jabazinho no meio do podcast, vamos voltar, Liana. Quando você entrou na Vitrola, então você trouxe algumas coisas que não tinham para vender na loja, né? Então tem muita situação para presentes, isso ajudou para nós no marketing a fortalecer muito a questão da marca ali, do branding mesmo, da Vitrola, né? E outros projetos ali, como uma Noite na Vitrola, que também acredito que te tirou da zona de conforto, né? Eu trabalho Uma Noite na Vitrola desde o primeiro, então para mim também é uma loucura, né? Mas não como vocês que vivem à noite mesmo lá, né? Mas, assim, Ander, essa caminhada de gestão, de fomentação da empresa, a gente caminha juntos, né? Vamos falar da Vitrola, a gente já caminha há anos junto, enquanto outras agências, mas sempre o Ander esteve junto, né? Hoje, eu não consigo ver por causa um negócio sem a tua pessoa, porque eu entendo que tu já me conhece o jeito de nós e conhece, por exemplo, a Vitrola, né? Então, como tu disse, já estamos na Noite da Vitrola desde o início. Então, tu conhece a essência, sabe dos valores, sabe de onde nós queremos chegar, então se torna um caminho mais fácil. Porém, tu nessa mesma perspectiva, tu não me entrega o mesmo de sempre, né? Então, me cobra esse movimento que a gente faz juntos e que tu faz, me faz eu movimentar e querer algo melhor. E depois eu vou para a Noite da Vitrola. A questão dos produtos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem fez aquele coelhinho entrando na Vitrola lá na porta? Foi o Matheus. Cara, eu adorei. Parabéns. Eu não falei nem pra Franci ainda. Porque... Botar uma fotinho do Matheus depois. Gente, eu amei. Achei assim, porque a gente coloca as pegadas já há um tempo, porque a gente adora fazer o caminho. E eu disse, cara, que fantástico
fantástico esse coelho aqui na porta, né? E o caminho, adorei. o coelhinho entrou. Usufruo mais porque eu achei fantástico. Me chamou muito a a podcast atenção. anterior era com o Jean sobre inteligência artificial e nós não podemos ficar longe aqui. Não, para não todos os tem. clientes, né? Não só para Vitrola, nós temos que usar. Eu amei. Façam mais, criem ele lá dentro, usufruam o ambiente, cara, foi muito bom. Ali, despertou nele, cara, ficou muito legal. Eu queria até ter mandado a mensagem e eu não consegui. A intervenção de outros produtos na Vitrola sempre aconteceu depois que a gente entrou, existiu um movimento muito grande. Antes, eu não posso te falar como era antes, tá? Mas eu vou te falar como foi depois. Esse movimento, eu e a Cássia sempre fizemos juntas, tá? A gente vai para feiras, vê as tendências do que tem, pega alguns produtos do que é a base de que todo mundo gosta, que é o comercial, que tu precisa entrar na onda, como tu disse, como que eu vou ficar fora de uma inteligência artificial, como que eu vou criar alguma... Não tem Vocês como. viajam bastante, São Paulo, aqui Sim, atrás disso. a gente geralmente, que nem essa vez nós ficamos agora, né, a Vitrola nos proporcionou isso 10 dias em São Paulo, né? Então a gente vai para showrooms, a gente vai para feiras, a gente aproveita aqui, aproveita lá, anda por tudo para poder pegar. Essa vez eu andei nas ruas, eu disse, não sei como vai ser as próximas, né? Porque daí se eu vou estar, a Cássia não abre, o Ramiro disse que por enquanto é para mim ver e continuar nessa perspectiva. Claro que isso vai migrando e eu falei para a Cássia também tem as outras meninas ensinar isso, porque agora a gente precisa estar passando isso também. Mas assim, eu andava pela 25 de março, só para te ter uma noção, para achar produtinhos, embalagenzinhas diferentes. Não que nós não temos uma empresa que possa criar, mas eu entendo que às vezes... Mas tem inovações, tem coisas que às vezes não chegou aqui, que tem que pegar a mão, sentir. Eu falei do livro antes, ser analógico também é muito importante. Criatividade é você botar a mão. Exato. Tem que viajar, tem que conhecer. Outra, sabe, ver assim o que... Não é só o que é tendência, porque não é porque em São Paulo que é o que é melhor e o que vai dar certo aqui. Mas eu pego um pouquinho de lá, trago um pouquinho aqui. Cara, na mala, o que veio na mala? Veio embalagem, veio saquinho, veio isso, veio aquilo. Que poderiam ser produzidos aqui? Sim, poderiam ser produzidos aqui. Mas aquilo eu trago a ideia para a próxima, que vai ter. Então, assim, um pouquinho vem, organizo. Às vezes a demanda também não precisa ter tudo aquilo, é só por uma questão decorativa. Só que faz a diferença. E esse movimento de ir até lá é cansativo. Tu ficar 10 dias em São Paulo é a mesma coisa que tu ficar 20 em Frederico. Porque muda toda a tua rotina. Sim. Então, assim, é um movimento bem grande que a gente faz e tu passa 10 dias só naquele mundo. Só naquele mundo. E lá é um outro ritmo também. Isso. Né? Então, mas o que a gente faz? Vem de lá, pega o que tem de melhor e adapta para o que nós temos aqui. Então, vimos um produto, esse produto é legal, tá tendo saída. A questão dos cestos, a questão decorativa, para te ter uma noção, faz mais de 5 anos que está em feira. E hoje, em Frederico, ela é vasos mais nudes, em areias, isso faz anos que está, entende, de moda. Então, só que naquela época a gente entendia que a gente não venderia, mas que a gente iria passar pelo processo. Então, a gente precisava ir colocando aos pouquinhos, que foi o que aconteceu. Tu continua com o clássico, porque realmente a gente vende muito do clássico. Depois, essa mudança vai acontecendo no consumidor, e hoje, 5 anos depois, passa a ser o clássico. Né? Então, tu precisa migrar. Por exemplo, aos poucos tu vai colocando uma inserção de um produto, só tu não pode ficar fora, porque senão tu vai mudar a loja num contexto virado. Então, hoje tu ser branco e amanhã tu ser preto é muito disruptivo. Então, tu começa misturando as cores. Então, esse processo a gente já entende porque nós vamos trabalhando há muito tempo. E a gente já viu o comportamento do consumidor e tem tendências que não é uma tendência fácil de se entrar. Então, tu vai entrando aos poucos. Isso aí é uma aula de branding, pessoal. Tá? Porque tudo o que for cortado, ele estraga. Então, tudo é um processo. Então, quando você quer fortalecer, seja qualquer coisa que for fazer na sua marca, você tem que trabalhar esse processo de transição. Muito bacana isso aí, Ana. E aí eu vou entrar aqui, vou te fazer uma pergunta. Vou entrar aqui nessa parte aqui, ó. Na tua visão, uma marca forte nasce mais do marketing ou da forma como a empresa trata e se comunica com as pessoas no dia a dia? As duas coisas. As duas coisas, vamos lá então. Por quê? Porque assim, ó, Ander, depois eu quero... Nós vamos falar da Noite da Vitrola. Me lembra disso. Então.
Hoje não tem como nós ficar sem o marketing. Empresa que faça um conceito de marca, não tem. Isso é um mundo sem volta. Ponto. Tu tem que se pontuar, tu tem que ter o teu valor em marca, em layout. Você precisa, tá? A tua marca, etc, né? Certo. Agora, se você não me trouxer o porquê e o sentido desse etc, ele não vai ter esse mesmo poder. Aí, esse engajamento a gente faz lá com as pessoas. A gente prova por que etc é bom. Por quê? Isso é um relacionamento que não tem. Eu acho que nunca vai morrer a venda com pessoas e suprir só em venda digital, tá? Porque nós, mais do que nunca, estamos tentando não ser tão digitais, para não viver só no mundo que às vezes a gente se perde. E esse envolvimento da venda, esse prazer de eu te vender o que é importante para ti, o que faz sentido para ti, não tem. Não tem porque olha só, elas vieram com 2 cappuccinos, as coitadas pensam caminhando no que fazia sentido para mim. Tu entende? Porque para ti, comercialmente, era tirar uma foto com o chantilly, mas o que fazia sentido para mim? Quem vai saber isso? Hoje consegue tudo, mas eu tive o abraço, eu tive o carinho e tive alguém que pensou em mim e não foi algo artificial. Então eu me sinto como pessoa amada, respeitada. Isso a inteligência artificial, o digital não me dá. Marcou a tua vida para sempre, aquele momento. Exato. Então, isso não tem. Então, é uma via de mão dupla. Eu tenho que ter um digital bom, eu tenho que ter uma empresa que me trabalhe isso, um marketing empoderado. Sim, a Vitrola hoje tem, de mão fechada, assim, posso dizer assim, ó, que nós temos um marketing bom, tá? Poucas empresas que nós temos um Instagram de empresas grandes, pensando como empresa grande, porém o atendimento é de 1 a 1, é individual, é a nossa marca registrada. O dia a dia. É o dia a dia. Quem sabe hoje a Vitrola esteja além de tudo isso já, porque já está como distribuidora já no estado de São Paulo. Mas nós não podemos esquecer... Vende pro Brasil todo, né? Fiquei um tempo. Isso, mas nós não podemos esquecer que ela começou assim. E a história dela é essa, ela tá mais, acho que 35, 34 anos, 35 anos, agora não lembro, para 36 anos, mas ela começou de algum jeito. Então, assim, se hoje ela precisasse se reinventar, voltar é o caminho que deu certo. Então, eu acredito que hoje o Ramir mantenha mais a Vitrola, hoje em Frederico, no formato que tem, para que a gente não esqueça de onde veio, para que ele não esqueça, para que tenha o valor de chão, história, né? A história. É poucos que conseguem manter, e eu vou te dizer que é um desafio enorme manter uma empresa do tamanho que é a Vitrola em Frederico, com 30 e poucos mil habitantes. Nós teríamos uma estrutura, eu falo ainda nós, como se eu estivesse lá, né? Mas assim, é porque eu amo, eu amo a Vitrola e vou continuar amando, né? Mas é uma estrutura para uma cidade grande. A estrutura que tem ali, ela deveria ser para uma cidade. Então a gente tem que fazer muito movimento, e você sabe muito bem disso aqui, porque a gente tem que estar em movimento o tempo todo. É desgastante, sim, desgasta a equipe de vendas, desgasta, porque tu tem que estar com muito movimento para poder estar sempre... Tem que ter meta. Exato. Agora, se tivesse uma cidade maior, como Chapecó, Passo Fundo, quem sabe o desgaste não seria tão grande, né? Mas a essência é essa, cidade pequena, de um comércio pequeno, que saiu dali, existe uma história, existe um chão. Então, esses valores pago um preço, mas eles... a gente, eu falo a gente, né? Mas eu tenho a gente, esse é o Ramir, não quer que isso seja perdido. Em questão da Noite da Vitrola... É isso aí, vamos falar um pouquinho da Noite da Vitrola aqui. Para falar da Noite da Vitrola, eu vou ter que mudar aqui um pouquinho, tá? Por quê? Porque eu tenho que ser criança, eu tenho que voltar pro meu eu, tá? Então, aí, para quem não viu o podcast antes, a Noite da Vitrola, eu tenho que sair da perna cruzada, eu tenho que tirar o salto, eu tenho que tirar os acessórios de adulto, eu tenho que pôr uma camiseta, eu tenho que cruzar as pernas e sentar como criança. Esse ano eu acredito que eu vou acompanhar ainda, tá? Por quê? Por causa da identidade que eu criei, né? Eu criei essa identidade Ana Vitrola. Então, as pessoas podem... O projeto não pode perder, a gente não pode perder por causa de uma pessoa. E eu vou dizer assim para ti, já faz mais de 1 ano que eu e o Ramir pensamos na minha saída. Ela não aconteceu. Então, e mesmo assim, o projeto Uma Noite da Vitrola ainda
a gente tem medo e receio. Então, esse ano, provavelmente, eu ainda continue com o suporte, né? E vendo o que vamos fazer e que jeito vai fazer. E estamos na iminência agora já. Sim, a gente já Conversamos começou os esses dias, encontros. né? Eu tentei não estar na frente das câmeras, tá? Tentei para que tivesse um movimento e foi onde eu disse para as meninas, quem melhor para nós projetar a Noite da Vitrola, vocês estiveram lá, do que as crianças. Então, a gente está tentando trazer quem pensa mesmo, para trazer ideia. Porque como adulto eu vou lá, faço lanche, decoro e faço um barulho, umas dinâmicas. Agora, quando ele vem com o espírito infantil, com a proposta de encantar ou de fazer, pode ser simples, eles vão amar. Não precisa ter a melhor decoração, não precisa ter o melhor movimento, mas eles vão amar. E essa última que nós tivemos, assim, eu acho que foi a melhor. Eu acho que todas a gente fecha pensando que é a melhor, mas esse é o propósito, é fazer com que todas sejam melhores. E essa eu acredito que nós temos condições de fazer melhor do que nós fizemos no ano passado. E essa, o pessoal não viu ainda, vai ver, mas o tema vai... É verdade, vem mesmo das crianças. Foi feito um encontro, a gente foi lá, já captou imagens, a equipe da Vitrola lá fez Agora perguntas. posso sentar normal. Fez perguntas. As crianças fizeram atividades, olharam livros, enfim, e dali já está surgindo o tema que vem deles. E depois nós vamos nos reunir novamente, aí vai começar, aí vem aqui para a agência de fato para a gente fazer a parte criativa. E o projeto, então, você vai continuar, vai ajudar nesse projeto, então, mas esse ano eu me propus a estar, até porque tem tempo, é um projeto que a gente consegue fazer pontuado, né? Porque quando agora na faculdade tem questões de estágio e tal, então, para não prejudicar a empresa, então a gente vai ficar com pontuados, os projetos mais pontuados para a Vitrola. Então, por enquanto, eu ainda dou essa sequência, claro, já colocando mais à frente outras pessoas, mas sempre na demanda. Por quê? Porque eu acho que é isso que é ensinar, eu acho que é isso, não deixar... Você ali na retaguarda. Isso. Dando esse suporte. E uma curiosidade aqui, você não tem mais criança em casa agora, né? Não tem mais. O João... O João casou e o Luiz Otávio... tá aí fazendo suas entregas adolescente, já, meu. É um adolescente, né, que não quer tal. muita conversa. Pois é, mas eu tenho 2 crianças em casa, ainda não estão na idade de Uma Noite na Vitrola, mas a gente sabe, né, o Homem-Aranha e o Incrível Hulk, é loucura. Sim. Aquilo é um tendel. Sim. Como é que deve ser uma madrugada com aquela galerinha dentro da Vitrola, que a Vitrola por si só, a loja já é um universo para eles. Aí transforma aquilo. Tem que dar atividade, tem que criar evento. Criança quer evento. E cada 20 minutos, meia hora. Não pode ficar lá, tipo, inventou uma oficina, fica 1 hora com eles. Não. Movimento. Cara, e esse ano, assim, eu tô com umas ideias já na minha mente. Não falei ainda, nem pra ti, nem pra fãs, porque senão eles roubam as minhas ideias e depois dizem que é deles, né? Mas eu vou... Tinha que ter um veneninho, né? Mas eu tenho umas ideias bem legais para mais movimento. Para essa galera curtir mesmo e não parar. É um projeto assim que não pode parar. É um projeto O projeto eu acredito que não vai parar, não. Assim, que ele foi além da empresa, ele vai além de uma expectativa. Cara, ele é muito bom. A gente percebe, assim, é criança esperando aquele momento, é pai desesperado porque não ganhou sorteio. É uma loucura o que acontece naqueles dias de Uma Noite na Vitrola. Não. E depois, entrevistas que a gente faz com as crianças que participaram, a gente sente no olhar delas, assim, que é inesquecível. Teve algumas que a gente entrevistou que já faziam algumas edições, assim, elas não esqueciam. Já tinham partido para adolescência, já estavam... Sim. E não esquecem. Não, e assim, ó, são crianças que às vezes estão sempre na Vitrola, que tu diz, mas o que tu quer fazer aqui se tu conhece? Não, é uma noite. Então, assim, é mágico para eles. Por quê? Porque é uma noite sem paz, sem controles. Mas claro que tem controle, né? Nós somos filmados, nós temos câmeras, nós temos uma equipe enorme. Mas, exatamente, eles acham isso. E, claro, com o espírito um pouco mais liberto, pode correr até tarde. Gente, é encantador ver aquelas crianças chegando. É encantador, é fora. E aquilo me tira. Eu esqueço a idade que eu tenho.
E sempre tem também ali uma cota social, né, que a Vitrola sim. disponibiliza. Isso tem pouco tempo, foi depois que nós entramos que a gente conseguiu desenvolver isso. A gente sempre tem esse cunho social, então acaba onde a gente vai, a gente leva junto. E foi muito legal que hoje a gente consegue contemplar as escolas. Tem sido escolas escolas municipais. Por enquanto a gente vai tentar contemplar as escolas municipais para depois abrir para outras, né? Porque tem uma demanda e isso precisa também ser levado em consideração. Mas foi muito legal, assim, as escolas que vieram, participaram, foi fantástico. Ana, nós estamos finalizando aqui. Eu vou pedir duas coisinhas. Eu vou fazer uma pergunta primeiro e depois eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres. Sim. As mulheres que estão nessa posição que você está e as mulheres que querem também estar nessa posição. Mas antes aqui, você entrar nesse momento entre dois mundos, né? Porque é muito recente, foi esse mês saindo da gestão, né? Da questão da Vitrola. E a psicologia, que você já está no meio que está fazendo, né? Mas como é que você imagina unir essas duas áreas aí? Que impacto você quer gerar para a sua própria vida a partir disso? A gestão, que você não vai perder, isso está no teu sangue, né? Essa questão do comércio, e a psicologia. Ander, essa é uma pergunta que até... Profunda, agora foi pesado. Tipo assim, ela vai no âmago do... Eu vou te falar em poucas palavras, em 2, 3 palavras. Meu propósito de vida hoje é fazer diferença na vida das pessoas. Essa é a minha coisa. Se eu for estar em gestão dentro de uma empresa, se eu não estiver dentro de uma empresa, eu quero fazer diferença para que a pessoa consiga passar um processo a mais, uma dificuldade a mais, subir uma escada, um degrau a mais, pequenas mudanças. Esse é o meu propósito. Tudo que eu fizer que seja com o propósito que é algo para crescer, para ajudar. Sempre, sempre. Eu não vou conseguir sair nunca de ter um cunho social. Claro que eu entendo que eu preciso ter uma profissão, que eu entendo isso, mas ele tem que estar junto. Se ele não estiver junto, ele não faz sentido para mim. Muito bem. Grande resposta. Você quer levar para os outros e, ao mesmo tempo, isso sem querer vai entrar em ti. Esse é o que me abastece. Sem dúvida. Ana, quer deixar uma mensagem para as mulheres, então, que estão nessa posição ou que pretendem entrar nessa posição, aí nessa carreira de gestão e psicologia ao mesmo tempo? Claro. O que eu posso dizer assim para uma mulher ou para um jovem que está iniciando assim, nesse processo? É um caminho... Quem entra é um caminho sem volta. Só que é um caminho de muitas possibilidades. Que pode te levar a grandes mundos, a pequenos. A gente estava falando antes, a liderança e a gestão te dá poder. Muitas vezes, eu mesma, Ana, nem sempre usei o poder de forma sempre correta. Hoje eu balizo e tento balizar mais, até pelo conhecimento que eu tenho, né? Do autocontrole. Então, muito cuidado com o poder, né? Porque às vezes a gente se sobrepõe, se coloca através das pessoas, se perde nos valores. E eu não vou te dizer que isso nunca aconteceu, não pode acontecer comigo. Sim, isso já aconteceu comigo. Mas hoje meu maior desafio é isso, balizar entre o ajuste, assim, de ter até onde a liderança e o poder te fazem bem e faz bem para o outro. E até onde o teu valor te permite ir. Depois tu não vai mais, não interessa se tu tem poder para ir mais, não precisa usar dele. Então esse autocontrole é o que te faz ser feliz, porque a gestão, a administração te dá muito poder. Ela te dá, porque você passa a ser o pensante do contexto. Pensa tu ser o pensante de todo um contexto. Então assim, ele te dá isso. Só que ao mesmo tempo ele é muito bom. Ele é muito bom. Então assim, a mulher que quer chegar, vai lá, chega lá, busca, leia mais livros, não espera chegar 7 anos como eu, tá? Mas acima de tudo, busca equilíbrio. Deu tempo. Equilíbrio, busca se conhecer, né? Busca esse conhecimento enquanto pessoa. Hoje, se nós não tivermos conhecimento de nós mesmos, não tem como nós gerir outras pessoas. Não tem como nós tirar ou extrair algo de alguém se você não consegue fazer isso com você. Então, essa hoje é a minha fala, assim, em questão de valor.
E mulher, por ser mulher, sim, nós vamos ter mais dificuldades em muitas situações, porque ainda vivemos nessa fase patriarcal, né? Porém, vamos tirar o melhor disso, vamos tirar o que isso faz de mim, me dá mais impulso, me dá mais vontade de mostrar. Então, assim, o positivo disso e não o negativo. Não adianta eu me esconder, porque como mulher, porque fulano... Não, isso não vai mudar nada. Porque pessoas só mudam quando ela quer mudar. Você não vai mudar. Então, assim, primeiro muda você. Muda você, entende o processo. Aí depois é muito mais fácil para mudar outro. Show, Ana!